Fala, Espírita Poppers! Acho que eu já posso chamar a galera assim, né? Opa! Estamos aqui com vocês, mais um prazerzão estar em mais uma terça-feira junto com vocês. E o final do ano tá aí, né? A gente está quase chegando em 2021, né, Cris? Vários sentimentos, é um misto de sentimentos que nos invade. O ano mais desafiador da história de muitas pessoas, né? Saber conviver consigo mesmo, com seus parentes, de uma forma um pouco diferente. Então, um ano de aprendizados, apesar de tantas pessoas que partiram, a gente tem aí uma mensagem de esperança para o ano novo, uma mensagem de confiança, de fé que a gente vai conseguir estabelecer, cumprir algumas das metas que a gente vem estabelecendo ao longo do ano, né? Como é que tu tá nesse projeto aí, Mila? Eu tô aqui na confiança total, sabe? Eu tô tentando não criar muita expectativa, porque é quase que impossível a gente não esperar que ano que vem seja completamente diferente, mas temos que estar também preparados, né? Para que, se for da vontade de Deus, que dure mais um pouquinho esse processo aí, vamos confiar nele, nos seus motivos. Mas hoje a gente está trazendo um texto, né, de Emmanuel, sugerido pelo Cris, que ele fala de ano novo e vai nos trazer um direcionamento. Para quem não lembra, Emmanuel, mentor do nosso queridíssimo Chico Xavier. E aí agora vamos chamar, né, a vinheta para começar o nosso papo. Vinheta, produção, valeu! Show de bola, Mila. Esse texto muito bonito do nosso querido amigo Emmanuel, ditado a Chico Xavier, ele traz essa reflexão, porque a gente, às vezes, eu já ouvi falar, Mila, essa questão das datas, a espiritualidade não tem data. A gente vai ver isso lá em Kardec e Napoleão, as datas são super importantes, por exemplo, né? Quando você tem aniversário, quando você tem Natal, quando você tem Ano Novo, quando você tem Páscoa, enfim, existem várias datas que são celebradas no plano espiritual e o Ano Novo também é uma delas, porque os espíritos também têm metas, têm projetos, e aí o Emmanuel vai dar uma dica para que os nossos projetos, que valem muito lá, deem certo. Então, é um roteiro que a gente pode assinar embaixo aqui, colocar os nomezinhos do lado, gente, que vale a pena seguir. Mila, onde é que a gente acha mesmo esse textinho aí que nós compartilhamos contigo? Está em qual livro? Não sei se tu tá com ele aberto aí. Não, eu peguei a imagem que você me mandou. Então eu tenho aqui. Te passei a bola, mas tá no final. Tá no livro Vida e Caminho, psicografia do nosso querido Chico Xavier, da editora GE. Então, quem quiser achar ali na internet essa mensagem de Ano Novo para compartilhar com os amigos, né? Fica aí a dica. E vale a pena fazer esse roteiro, gente. Vamos começar, Mila? Não, mas assim, pegando um gancho aí do que você estava falando, né, das datas, mais do que a data em específico, é justamente porque estamos todos nessas datas específicas numa mesma sintonia, sinergia, e é isso que torna o dia de fato especial, né? Então, como todo mundo meio que se programa para que naquele dia esteja celebrando, é um dia feliz, de esperança, disso, daquilo, é isso que torna o dia especial, tanto aqui Exato. quanto no plano espiritual, né? E aí, vamos lá. Então, a gente vai lendo o texto junto com vocês, entendendo aqui o que Emmanuel quis nos passar. Show de bola. Começa aí, Mila, para nós, Vamos por favor. lá. Então, o título é Carta de Ano Novo. Então, ele está deixando uma carta para nós. Nós vamos imaginar agora que estamos pegando uma carta escrita a próprio punho, né? Que é muito mais intenso, muito mais pessoal. E a gente está abrindo essa carta e na primeira frase ele nos diz: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Essas três palavras se tornam, então, muito importantes, né? Aprender, trabalhar e servir. No fundo, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós reencarnamos. E se até agora deixamos a desejar em algum desses quesitos e estamos vivos ainda, e se Deus nos permitir virar o ano, é porque Ele está renovando essa oportunidade de aprender, trabalhar e servir, né, Cris? Isso é muito importante, né? 3 verbos muito fortes: aprender, trabalhar e servir. Porque quando a gente está aprendendo, isso aí tem uma palestra da Nete Guimarães que eu gosto muito, ela fala que o nosso cérebro está
de certa forma, plástico, né? Ele está em expansão. E isso gera novas conexões, e essas novas conexões nos geram alegria. Então, por isso que o período da escola, por exemplo, gente, a gente gostava muito, a gente se divertia muito. Embora a escola pudesse ser chata em alguns momentos, né? A gente estava naquele momento ali de esforço cognitivo, e isso nos traz felicidade. Então, continue estudando. Eu acho que é uma dica fantástica para o nosso 2021 aí. Várias casas com opção de estudo online. E a gente tem aqui algumas casas como a tua, né, Mila, que continuam com evangelização online. Então, acredito que a gente tem a oportunidade de se manter ativo nesse sentido. E esse aprender, né, Cris, não é só no sentido intelectual, mas moral também. Então, Justo. todas as circunstâncias que a gente passa, momentos tensos, momentos de tristeza, de dor, estão nos ensinando. Momentos de alegria também ensinam. Então, vamos tirar aprendizado de tudo que a gente puder. Independente do que estiver acontecendo, é sempre uma oportunidade de trabalhar e de servir, né? De ser útil para alguém ou em alguma circunstância em que vamos fazer a diferença para o bem geral. Isso é verdade. Trabalhar, todo trabalho útil é trabalho. Então, assim, gente, quem está estudando está trabalhando, quem está se esforçando para ajudar alguém está trabalhando. Isso é importante, né? A gente ter essa visão. E o espírito de serviço é aquela pessoa que pode fazer alguma coisa, gente. Esses dias, Mila, teve uma situação muito, muito interessante, que nossa amiga Yasmin, amiga tua também, né? Ela pediu uma pomadinha dessas, que eu acho que até a própria comunhão produz também, né? Se não me engano. Eles disponibilizam, eles não produzem lá, eu acho. Não sei essa informação precisa. Mas enfim, muitos centros espíritas têm essas pomadas, né? Que alguns ganham de outros, enfim, há essa, ou unguento Eurípides, a pomada Vovô Pedro. E aí ela deu para um amigo, assim, que não era espírita, mas ele tinha que cuidar de um senhor que tinha sofrido um AVC. Então ela foi, esse médico de transporte, entregou a pomadinha para ele, e aí eu ouvi o relato do rapaz impressionado com a melhora do quadro desse senhor. Enquanto ele passava a pomada, ele já teve espasmos, foi melhorando assim, de forma muito vertiginosa. Aí eu fico pensando o seguinte, quando Jesus curava alguém, ele fazia da forma que ele podia, porque ele era o Cristo, né? Mas esse caso da pomada, ou esse caso de que alguém que vai na farmácia com uma receita de um médico, vai lá e compra para uma pessoa que não tem condições aquele remédio, também é uma iniciativa. E esse ano, em 2021, aí nós vamos ter possivelmente a vacina chegando a muitas pessoas. Mas quem não tiver condição de se vacinar, será que não é a hora de a gente também ajudar quem precisa? Né? A gente não sabe como vai ser a celeridade desse processo, talvez algumas pessoas, né, numa faixa de risco menor vão ficar para mais além. Então, o nosso convite para refletir qual é o nosso papel e a possibilidade de nós ajudarmos uns aos outros nesse período tão peculiar. A produção está dizendo aqui que é produzida sim, a pomada lá na comunhão. Comunhão tá demais. Viu? Show de bola, gente. Massa. Super recomendo. Vamos continuar a leitura, então. Bora lá. Vamos lá. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia convocar-te para a execução das velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. É muita promessa que a gente faz, né? Principalmente no ano novo. A gente cria um monte de planos, constrói ali expectativas e depois deixa a desejar, e é algo que pesa para nós, né? Ou seja, faz mal para nós mesmos, mesmo quando fomos nós que estipulamos aquelas metas, a gente fala, poxa, esse ano não consigo fazer nada do que eu queria, ou então eu fiz 10% do que eu queria, e aí a gente se sente mal por isso. E a gente tem que entender, assim, nem tudo tá sob nosso controle, então às vezes as coisas não deram certo, independente da nossa tentativa, e aí temos que confiar em Deus, né? Porque se a gente faz a nossa parte e não dá certo, aí é uma mensagem lá do alto dizendo, calma, tem coisa aí, espera que você vai entender lá na frente. E às vezes é porque a gente ficou de preguiça, né? Aquela coisa empurrando com a barriga. Que é o que mais acontece. Vamos e convenhamos. O geral é isso. A gente espera cair do céu, né? A gente não quer fazer muito esforço. É verdade. E eu tenho uma frase de Paulo que diz assim que a gente deve caminhar com os joelhos desconjuntados, né? Tipo assim, se tivesse aquele meme, né? Mas não podemos dizer isso. Vamos falar assim, galera, vai com preguiça mesmo, sabe?
que às vezes a gente tem a ideia do ótimo, né? Eu tenho que ser lá o santo, o iluminado para ir falar, para levar uma mensagem, para fazer isso. Gente, sim, ó, o ótimo é inimigo do bom. Mais vale uma pessoa com problemas que leve um pão para quem está com fome do que o santo, do que esperar o santo chegar lá e fazer da forma mais ideal possível, sabe? Então, assim, ó, é fazer a nossa parte. Não sei se foi tu que mandou esse meme, acho que foi, né? Na minha lápide vai estar escrito, fez o que pôde. Você que me mandou essa figurinha. Ah, então tá. Eu recebi da Yasmin, eu acho, e aí eu mandei para ti. Tipo assim, gente, é fazer o que a gente pode, mas é assim, ó, do jeito que dá, sabe? Quando a gente chega num lugar, assim, com aquela cara de sono, sabe? Mas tô lá, entendeu? Tô de corpo presente, tô indo. Ou então, agora a gente vai ter um roteiro mais específico de umas questões do coração mesmo, assim, que são super importantes para que a gente possa ter consciência tranquila, né? Tem uma frase que você ama, né? Que é aquele antes feito do que mal feito. É isso aí, é isso aí. Quase sempre é mal feito, mas... O que importa é a intenção, é ter pelo menos se esforçar para fazer alguma coisa, né? Aí, bom, ele continua dizendo assim, ó. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Ou seja, galera, quando temos a oportunidade de um novo ano, quem sabe não é a hora de olhar para aquele que nós entendemos, enxergamos como inimigo e buscar, de alguma forma, a reconciliação, né? Uma conversa, mandar uma mensagem, não esperando, ou seja, talvez o outro não queira papo com você, não vá te dar o retorno que você gostaria, né? As coisas não voltem a ser como antes, mas o que importa é, e de nós? O que partiu de nós? A gente tentou aquela reconciliação? Da nossa parte, a gente tentou apagar aquele rancor que existe? Porque aí a energia que sai dos dois deixa de sair de nós e sai só dele. E aí, esse perdão é problema dele. Assim como o Emmanuel fala que se nós fomos os ofendidos, perdoemos para que o amor clareie a estrada da reconciliação. Então, assim, quando a gente se perdoa, a gente se liberta de uma relação que a gente cria ali de sintonia com o outro que só nos faz mal, só nos derruba. Eu acredito, Mila, que a gente poderia convidar as pessoas a fazer um antes e depois aqui, ó. Coloca ali nos comentários, estou comprometido a fazer isso, a perdoar alguém, a buscar reconciliação dentro do possível, né? E assim, não significa, por exemplo, que a gente tem alguém que a gente teve um relacionamento afetivo que a gente tem que voltar para a pessoa ou a pessoa voltar para a gente como meta de sucesso, né? Mas sim fazer um movimento de a gente fazer as pazes. Eu acho que é isso, né? Reconhecer algum erro, se colocar à disposição. E algumas vezes é necessário perdoar sem pedir desculpas também, gente. Que é um outro papel interessante, né? Uma pessoa nos rouba, por exemplo, né? A gente não tem que pedir desculpa pela situação que ele mesmo provocou, mas eu posso perdoar. Né? E tem casos fantásticos. E às vezes com pessoas diferentes, né? Ou seja, uma pessoa te magoou, a outra você errou com ela. Resolve com as duas, né? Então, não necessariamente vai estar só sobre uma pessoa. Coloca nos comentários depois aqui, ou antes ou depois, vou me comprometo a me reconciliar com um amigo. Depois coloca lá, narra ali para nós a experiência, para a gente dar uma acompanhada. Acho que vai ter uns antes e depois legais. Claro, se você quiser compartilhar, né? Se não quiser, toca a ficha que também o plano espiritual está registrando essa tua atitude no bem. E é importante, Cris, a gente só frisar o seguinte, para a gente não ter ideia errada de que perdoar é fazer com que o outro não vá ter que lidar com as consequências do que fez. Então, muita gente segura esse perdão, né, e não quer perdoar porque sente que, então, o outro vai ficar por isso mesmo, né? Então, e não, a lei de ação e reação é muito clara, o nosso perdão serve apenas para nós mesmos. O outro, independente do nosso perdão, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra, vai ter que lidar com as consequências da sua escolha, vai ter que colher o que plantou. E é importante também a gente não ser infantil, né? A gente fez causou uma tragédia na vida de alguém e a gente vai lá, pede perdão, tá tudo zerado. Não é assim, né, gente? A gente sabe que o processo da lei de causa e efeito, ele pede reparação. Então, à medida do possível, a gente tem que reparar os nossos erros. É isso que Zaqueu e Jesus, quando eles se encontram,
Zaqueu entendeu a mensagem cristã, ele vai dizer, Cristo, Senhor, né? A partir de agora vou compensar as pessoas que eu lesei, vou devolver parte do dinheiro corrigido, porque ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade em torno do que ele fez, que ia além do capital, assim, né, que ele estava devendo para aquelas pessoas, porque as consequências foram grandes. Então, ele não só queria dar o capital, como ele queria indenizar, de alguma maneira, o mal que ele havia gerado. Então, é mais ou menos como a gente pode tentar agir. E um instrumento para esse processo dar certo, gente, é a oração. A oração por aquela pessoa de forma constante é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode gerar. E eu tenho casos assim na família incríveis, incríveis do poder da oração, gente. Tive um tio que foi preso de forma injusta, né, sofreu um tipo de racismo, se revoltou e ele ficou preso 2 anos com a família precisando muito dos recursos. E a minha mãe e outras pessoas assim criaram um circuito de oração, um círculo de oração, e esse círculo de oração foi tão forte que a pessoa que havia feito aquilo foi pedir perdão para ele na cadeia, ele conseguiu sair e ela fez de tudo para tentar absolver ele, e algo que parecia inimaginável, assim, inimaginável, porque quando ele passava, ela chamava ele de macaco, disso, daquilo, uma coisa horrível, né, gente? E aí, esse processo redimiu aquela alma que era uma alma perturbada, sabe? Então, assim, gente, hoje eles conseguiram construir essa ponte nessa encarnação. Se ela ficou com um resquício, é muito menor. Então, o poder da oração é muito forte para que a gente possa estabelecer essa ponte no coração do outro. E Allan Kardec coloca isso lá nas preces, ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca esse pedido que a gente faz a Deus, né, para que a pessoa possa nos olhar com melhores olhos, e aí, possivelmente, até alguns obsessores serem conduzidos, e aí o processo fica mais fácil através desse mecanismo da prece. Que história, hein, Cris? Essa história é fantástica, gente. Coisa inimaginável, assim, sabe? Isso mostra que tem 2 caminhos para reparação, né? Pode ser pela dor e pode ser pelo amor. Pode ser pelo amor. Porque geralmente a gente olha aquele que comete o crime como o outro. É difícil a gente se incluir nesse processo, sabe? Porque a gente está dentro da nossa razão, dentro do nosso espírito de luta. Às vezes a pessoa nem tem essa visão de que ela está prejudicando o outro. Então, é super válido a gente pensar que podemos ser nós e podem ser as pessoas próximas de nós a passar por isso. E tem recurso. Vamos seguir o baile, que senão o pessoal aqui vai nos cortar. Aqui. Bora. Se descansaste em demasia... Não, volta... se é tristeza. Ah, não, é verdade, perdão. Se descansaste. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então, gente, vamos ajudar o pai e a mãe, vamos dar uma ajudinha extra, vamos ver como é que tá a avó, vamos ver como é que tá o avô, porque antigamente as famílias tinham muitas pessoas, então sempre tinha lá um tio para cuidar da avó. Gente, essa nossa nova geração, ela demanda que nós sejamos aqueles que dão um carinho às pessoas que estão próximas da gente, que deem suporte. E muitas vezes eu percebo que alguns jovens, e aí é uma dica para os pais, eles só queriam um abraço dos seus pais, queriam um colo, queriam um carinho. E aí os pais estão tão ocupados, às vezes, né? No Facebook, WhatsApp, né? Mensagenzinha, esquecem dos filhos, gente. Esquecem dos filhos. Então, eu coloco aqui a Emmanuel está colocando como descanso, mas sabe aquele momento de lazer que tu chega assim, quero ver meu filho, quero ver um filme, quero ver o jornal, e aí o filho quer um pouquinho de atenção e você não pode dar. Gente, é hora de se ligar, porque depois talvez você sinta falta de não ter aquele amor, aquele carinho do filho, porque você não plantou isso. Então, é hora da gente... Emmanuel também está dizendo aqui assim, se você deu lugar à preguiça, né? Se a preguiça dominou, tudo bem, né? Agora com o ano novo, volte, cumpra com as suas obrigações e faça o bem sempre que você puder, sem medo de ter certeza que a colheita vai ser boa no futuro. Então, às vezes, durante o processo, não vai ser fácil, né? Ter, às vezes, muita
muita gente trabalhando contra, né? Então, aquela sensação de que não está valendo a pena, parece que está tudo dando errado, mas espera, porque a colheita é certa. A gente colhe exatamente o que a gente planta. Não nos deixemos enganar pelo processo, porque às vezes o processo ainda é consequência de atos nossos lá de trás. Com certeza não são dos que a gente está plantando aqui, né? Verdade. Vamos lá, Mila, que nós temos, sei lá, Vamos, 5 minutos. vamos. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever do bem cumprido. Então, segue aí a mesma ideia que a gente acabou de falar, né? Ou seja, não é porque a gente está trabalhando no bem que temos essa segurança e essa promessa de vida plena, né? Como se já fôssemos seres angelicais que não precisam passar por nada. Ou seja, as adversidades, os momentos ruins vão aparecer, mas que isso não nos desestabilize, porque a gente está confiando em Deus, a gente sabe que se Ele está permitindo é para o nosso bem, e a gente sabe que a partir de agora, se a gente está colhendo bem, plantando bem, a colheita lá na frente é certa. Então, a gente aqui está garantindo o nosso futuro. Gente, a gente tem grupos de memes, né? Memes, eles são terapêuticos também. Então, assim, ó, troca uns memes, tem aquele Faz uma amigo que está sempre figurinha. disposto a te alegrar. E a pessoa é natural dela. Quem não tem, né, um amigo que vai falar umas brincadeiras e que mesmo que tu não queira, vai te fazer rir, né? Eu tenho uma amiga aqui em Torres, a Priscila Chaures, acho que tu já conversou com ela também algumas vezes, né, meu? Ela é aquela pessoa, assim, que do nada ela manda uma mensagem, ela me manda 3, 4 memes, tipo, Priscila, me manda um monte de coisa que eu não consigo ver, mas daqui a pouquinho eu olho, tô rindo, e às vezes eu rio dos memes sem graça que ela manda, assim. Então, gente, tem forma de a gente alegrar o outro com o nosso jeito, sabe? Às vezes eu te mandei umas mensagens também, Mila, do nada, assim, e aí fala uma coisa engraçada para eu rir. Foi. Aí eu ficava assim, minha filha, eu tenho cara de quem faz stand-up, por acaso? Aquele dia, assim, ó, tu segurando o céu, carregando tudo e... Cara, daqui a pouco tu dá uma descontraída, pô, assim, ó, tem mecanismos que a gente pode utilizar, as amizades são um meio, alguns filmes, algumas séries nos desconectam, gente. Quando a gente começa, assim, a se afastar um pouquinho do problema, a gente começa também a ver um pouquinho mais de solução e com certeza pode dissipar a pobreza não, a tristeza que a gente está sentindo. E aí, Vamos Emmanuel lá. continua. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Show de bola. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso antes, né? E aí ele vai dizer, recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não é por mal, né? Eles ainda não entendem. Ou seja, a gente tem que entender que é o momento evolutivo de cada um. Então, se a pessoa ainda deixa a desejar nas suas atitudes ou na falta delas, não vamos ficar com raiva dela, condenar e enxergar por esse lado. São crianças espirituais, todos nós somos. Em momentos evolutivos diferentes, elas estão dando o melhor que elas podem agora. Então, isso é o que elas têm para oferecer. E a gente aceita e confia, sabendo que lá no futuro as coisas vão melhorar, essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai entender que não era por aí, ou que devia ter feito isso e aquilo. Façamos a nossa parte. A nossa parte a gente consegue garantir, as nossas atitudes a gente consegue controlar. Não maldigas nem condenes, ou seja, galera, não tem essa assim, só estava comentando, tava falando mal, sabe? Não entra nessa porque isso aí é papo furado, sabe? É fofoca e não tem outro aspecto, e às vezes tem muita gente que fica nessa história, né? E a gente tem que pedir para os nossos amigos, se eu começar a falar mal de alguém, me corta, não me deixe fazer isso, sabe? Porque às vezes a gente cai ali numa furada, de uma armadilha, tu soube do fulana, soube da fulana, soube do ciclano, e aí quando tu vê, tu tá aí misturado, né, surfando naquele papo xarope ali, e não é... A gente tem que se policiar, sabe? Sem melindre. Cristiano, não viaja isso que está falando porque ele não está aqui. E é bem isso aí, sabe? O que a gente ganha trazendo essas energias para a nossa vida, né? Ou então aquelas famosas críticas construtivas, né? Não, eu tô falando pelo seu bem, mas na verdade é só para criticar mesmo. Você quer derrubar a outra pessoa, essa é a sua intenção, e não ajudar, né? Tem as competições enrustidas, às vezes, né? Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão.
E aí sim, né, com carinho, as mensagens, os avisos, advertências, os abraços, os acolhimentos são todos bem-vindos para que a gente possa trilhar junto essa jornada e especial esse ano de 2021 aí. Cultiva, não te desanimes, nem te desconsoles. Mas, gente, teve uma coisa que mudou um pouco, assim, que eu achei super legal quando eu li de Emmanuel, que a gente não deve se depreciar. A vida já tem resgates, os resgates necessários para a nossa evolução. Então, a gente não precisa botar 1 centímetro a mais. Uhum. Ser humilde, ok, né? Reconhecer os seus erros, ok, mas não entrar no processo de autodepreciação. Tira isso, sabe? Tira isso da tua vida, não entra nessa, porque o que a gente vai fazer? Veja o que encontrei. Vai baixar a nossa autoestima de uma forma totalmente desnecessária. A gente tem necessidade de sobreviver a esse mundo também, né? Então, cuidado com isso, bora lá, força. É a famosa culpa, né? Que às vezes a gente demais. Vai gerar uma culpa estagnante, né? É. Cultiva o bom ânimo, então, com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Quanta gente nessa não tá nem aí para você, né? Então, assim, tem muita gente que está desencantada, perdeu as esperanças, perdeu perspectiva, né? A falta de fé às vezes prejudica, porque a pessoa não consegue ter uma visão maior da vida. E tem aqueles que são indiferentes mesmo. Que se fecham, né? Se fecham. Estão com o coração gelado momentaneamente ali. Mas, enfim, isso é questão de defesa, geralmente, né, gente? Isso. Quem de nós já não teve uma fase assim? Que estava se protegendo da dor e se fechou. Mas a oração... E mais uma vez, é paciência, esperar, dar tempo ao tempo. Carinho, gente. O carinho geralmente desmorona esses corações aí, que muitas vezes são de manteiga, mas estão ali só na geladeira. Nada que o poder do amor não resolva. É verdade. Só que não pode também ser imediatista, tem que ter paciência, esperar. Mas enquanto isso, você vai dando todo o amor que você puder. Uma hora ou outra, esse gelo derrete. É verdade. Vamos lá. Segue aí, Mila. Vamos. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Jesus nunca desistiu da gente, né? Na época que ele reencarnou aqui na Terra, mais de 2000 anos atrás, ele mostrava que não importava as imperfeições que nós apresentássemos, né? Ele estava ali sempre nos apoiando, mostrando que nós éramos muito mais do que aquilo, nos incentivando para as nossas potencialidades que são divinas e nos despertando para esse lado. Então, ele fala assim, tá com dúvida do que fazer? Ama e auxilia, ama e ajuda sempre, não só ao outro, como a você mesmo. Então, se amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo é aprender a se amar, é o amor próprio, é o autoconhecimento. Como que a gente vai conseguir dar para o outro o que a gente não consegue dar para si? Aí a gente não vai entender, a gente só sabe o que é amar quando a gente se ama. A gente só sabe como dar amor quando a gente se dá amor. É verdade. Teve uma fala do Haroldo Dias, Mila, que ele falava assim, que quem não sabe receber caridade não consegue fazer caridade. Isso. Porque tem um instrumento do orgulho que nos fecha para receber o que a vida quer nos dar, sabe? E impede a gente de fazer o bem também de uma forma leve. Sim. Parece que tudo é uma carga, né? Que a gente vem ali para salvar a pessoa. Enfim, é um instrumento que a gente não consegue sentir. Porque, às vezes, a vida quer nos dar os presentes, quer nos fazer as coisas boas, e a gente está cheio de protocolos. Não, eu não preciso. Não, eu não aquilo, sabe? Porque fere o orgulho, né? Fere o orgulho. Fazer uma coisa para entender certa coisa na tua vida que tu tá passando. Não, isso é coisa, deixa para quem precisa. Vamos tomar um passe. Não, isso é para quem precisa. Gente,
Jesus pediu para os seus discípulos ficar com ele lá no Monte das Oliveiras orando, porque ele estava para ser preso. Então, por mais que ele fosse o Cristo, ele ia ser espancado até a morte, gente. Então, ele queria a presença dos amigos dele ali. Quem somos nós para negar o carinho de alguém, a ajuda de alguém, né? Claro, dentro de uma situação normal, né? Quem somos nós, né? Então, galera, assim, resumo da ópera, né? O que Emmanuel quis nos dizer aqui? Aproveita a nova oportunidade que está sendo dada, é um ciclo que se inicia novo, onde não olhe para trás e use o que passou e o que pesa como desculpa para novamente não conseguir fazer, não começar, não recomeçar. É uma página em branco, não se prenda ao que ficou para trás, começa de novo do zero e tendo isso em mente. Ajuda sempre que você puder ao outro, pratica aí o desprendimento, o desapego, perdoa, tenta se reconciliar com aqueles que você fez mal, peça desculpas, diga que ama, porque a gente sabe que não se vive só uma vez, mas de fato a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia, quando vão ser as nossas últimas palavras, e às vezes a gente se arrepende demais de ter ficado postergando e deixado de fazer ou falar algo que era importante. Então façamos hoje a mensagem de 2021, eu acho que é isso. Vamos fazer hoje, porque o ano de 2020 nos mostrou que as coisas são instáveis, que a vida surpreende e que às vezes sai do controle. E o que nós podemos controlar são as nossas atitudes no momento, naquele instante, que ainda conseguimos respirar e expressar a nossa vontade e os nossos sentimentos, né, Cris? Verdade. Gente, beijo no coração de todos que nos acompanharam em 2020. Muito obrigada. Em 2021 teremos novidades, né, Mila? Fiquem aí de olho, muitas novidades. Eu vou ter que dar uma leve saidinha, vou estar com vocês no primeiro episódio do ano que vem ainda, mas aí depois eu vou ter que dar uma leve saidinha. É um papum. Espero poder estar com vocês o mais rápido possível, porque aqui o carinho já é real, né? Ter esses momentos aqui com o Cris também é maravilhoso, então eu espero poder estar novamente com vocês mais rápido, viu? Muito obrigada a cada um de vocês que assistiram, né, ao longo desse ano aqui, desde que a gente começou, que apoiaram aí com os likes, com os comentários. Não deixem, né, de dar likes, de comentar, de se inscrever no canal. Tudo isso ajuda muito o trabalho. E tamo junto, viu, galera? Isso aí. Gente, é nóis. Beijo. Feliz ano novo. Partiu. Feliz ano Bate novo. Aqui, Mila. Vai. Não, é pra cá. É pro outro lado, ó. Fechou. Tchau, galera. Beijo.